Além disso, vocês vão criando uma autoridade para vocês e se tornando uma referência em boas negociações, o que vai trazer provavelmente mais reconhecimento, mais clientes, mais dinheiro, mais sucesso. Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Farinhas e nesse canal eu ajudo advogados a negociar. Já vai deixando o seu like, porque senão depois você pode esquecer. Se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. O tema de hoje é os 3 erros simples que te impedem de fechar um acordo. Já deve ter cometido algum ou alguns erros na hora de negociar, né? Eu mesma já cometi vários erros e acabei, infelizmente, perdendo alguns acordos aí por causa desses erros. Às vezes é uma questão bem simples, alguma coisa que a gente deixa de observar ou que a gente acaba deixando passar e acaba prejudicando ali a nossa negociação. Por isso eu quero conversar com vocês hoje sobre essas questões, esses erros que podem nos prejudicar de alcançar aí os nossos tão sonhados acordos. Por que que um advogado com uma mentalidade inadequada pode prejudicar o seu acordo, né? Pode acabar não fechando o acordo. Bom, quando a gente começa a trabalhar com acordos, é comum a gente não ter uma visão assim tão clara do que a gente está fazendo, né? Muitas vezes a gente até pensa, ai, que saco, né? Ter que ligar para outro advogado, ter que tentar fazer um acordo. Não é muito mais fácil eu deixar o processo seguir, deixar a decisão na mão do juiz? Pode ser que sim, pode ser que não. Primeiro ponto importante aqui. Você está fazendo um trabalho realmente valioso, essencial para o teu cliente, para outra parte e para você, claro, que vai ver a cor aí dos seus honorários muito mais rápido se você conseguir fechar esse acordo. O relatório Justiça em Números do CNJ traz para gente uma informação bem importante sobre processos aqui em geral. De forma geral, os processos eles têm um prazo médio de tramitação de 2 a 3 anos aqui no Brasil. E isso a gente conta desde o ajuizamento até a baixa do processo. Então, assim, gente, tem processos aí de indenização por dano moral, tá? Um processo bem simples, às vezes até no juizado especial, ele tem aí esse prazo médio de tramitação. E quando ele vai para a fase de recurso, isso é muito pior, vai muito mais longe. Então, às vezes, você vai ter que esperar esse tempo de 2 a 3 anos, pelo menos, para ter aí os seus honorários. Por que é tão importante, então, fechar um acordo? Essa é um dos pontos, né, de importância, seria reduzir esse prazo e ter a solução do conflito e, consequentemente, receber, né, muito antes, de forma muito mais rápida. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, quando a gente se faz essa pergunta, né, poxa, não é muito mais fácil eu deixar o processo seguir, né, eu vou acabar perdendo meu tempo tentando negociar e não conseguindo um bom acordo, etc. Mas o que acontece? Financeiramente, deixar o processo seguir pode não ser viável para você, né, para o teu cliente e também para outra parte. Então, não entender o processo é um erro, porque isso pode te dar vontade de desistir de fazer um acordo, ou mesmo de tentar aí, só que de má vontade. Enfim, esse é um erro comum e que está relacionado aí à nossa mentalidade, à nossa forma de ver o processo. Outra questão, outro erro comum e também relacionado à nossa mentalidade é quando a gente coloca um foco exclusivo nas nossas próprias demandas e a gente acaba ignorando as necessidades da outra parte, dos outros envolvidos naquela negociação. Ou seja, quando a gente acha que o problema do outro é problema exclusivo do outro. Mas, Dani, por que eu tenho que me preocupar com o problema do outro se o meu problema já me gera estresse suficiente, ele já é grande o suficiente para me causar tanta preocupação? Porque, gente, quando você age dessa forma, focando somente em resolver o teu problema, isso pode criar um ambiente de confronto, pode criar aí uma situação de conflito muito maior e dificultar o teu acordo. Lembra quando eu falei para vocês em outros vídeos aí sobre a importância de negociar de forma criativa?
Então, quando você coloca as preocupações de ambas as partes no centro da negociação e busca resolver aquele problema como um todo, você consegue atuar em conjunto com a outra parte e criar mais de uma opção. E a partir daí vai ser mais fácil chegar a um acordo que atenda a vocês dois. Então eu trouxe aqui para vocês algumas dicas práticas para mudar essa mentalidade e conseguir e não cometer esses erros aí, né? E conseguir fechar os seus acordos. Primeira questão, né, seria entender o processo. Então, quanto tempo que ele pode demorar, fazer uma projeção financeira do que é realmente viável ou não para o teu cliente e também para outra parte. Porque quando você apresenta essa projeção de viabilidade para outra parte, isso daí é uma ferramenta para você negociar, né? Você levar para ele e dizer, olha, não é viável você esperar porque você pode receber agora, ou enfim, né, só um exemplo, mas é uma ferramenta de negociação. E lógico, isso também é importante para você, né? Como eu falei, para você talvez receber teus honorários muito antes, enfim, entenda o processo, compreenda e faça essa projeção de viabilidade. E depois, adote uma postura colaborativa com a outra parte. Por que eu tô dizendo isso? Não é porque para você ser bonzinho o tempo todo, para você ser muito legal, muito querido. Não, é porque isso é uma estratégia de negociação. Então, quando você evita interromper a conversa, né, você permite que a outra pessoa se expresse e conclua os seus pensamentos antes de contribuir com os seus próprios pensamentos, com a sua perspectiva, isso vai ajudar vocês a construírem um diálogo efetivo, tá? Também é legal você fazer perguntas relevantes para obter informações claras. Às vezes você fica só ouvindo ali ou você nem tá realmente prestando atenção e você acaba não fazendo as perguntas adequadas, né, para você poder obter as informações que você realmente precisa para chegar a uma solução. É importante também tentar identificar interesses que sejam comuns para você e para o outro, porque aí você consegue negociar com mais criatividade, né? Criar várias opções de acordo e dentre elas escolher uma que ambos ali saiam ganhando, tá? Essa abordagem colaborativa, ela ajuda a criar um ambiente mais confiável entre os dois ali e, consequentemente, encontrar uma solução. E, gente, frisando aí novamente, quando eu falo isso, eu não quero dizer que vocês têm que ser muito bonzinhos, que vocês têm que ser compreensivos o tempo todo e com todo mundo. O que eu quero dizer é que vocês precisam ser inteligentes, porque negociar é um jogo de estratégia, como um jogo de xadrez. E colocar mais dinheiro no bolso exige essa diplomacia. Segundo erro simples que eu trago para vocês aqui na hora de fechar um acordo: falta de preparação. Gente, por que não estar preparado pode prejudicar as suas negociações? Bom, digamos que você é uma pessoa totalmente sedentária e resolve correr uma maratona. Para quem não sabe, uma maratona é uma corrida de 42 longos quilômetros. Aí, essa maratona que você quer correr é daqui a uma semana. Você se inscreve, então você realmente acha que vai conseguir completar essa maratona. Você tá tão focado que você vai lá na Decathlon, você compra um tênis especial de corrida, você compra uma roupa especial, uma camiseta lá que absorve o suor, uns shorts para corrida, você compra aqueles gelzinhos de carboidrato, sabe? Que você pode repor a energia rapidamente ali a cada período de tempo. Enfim, você tá focado e você faz ali essa tua preparaçãozinha de uma semana. Você acha realmente que você vai conseguir? Bom, gente, a gente sabe que correr, quem corre sabe que correr 42 quilômetros não é fácil. Uma preparação de uma semana, provavelmente para uma pessoa sedentária, não vai ser suficiente. E quem não corre também pode imaginar aí o que são 42 quilômetros de corrida, né? Então, assim, por mais focado que você esteja, por melhor que seja aquele tênis que você comprou e que o seu gelzinho de carboidrato te ajude na reposição de energia ali momentânea, é bem possível que você não consiga completar essa maratona.
E se você conseguir, porque vamos supor que você é uma pessoa muito determinada e você quer ir até o final, pode ser que você venha aí a se machucar, né? Se lesionar, enfim. O que eu quero dizer com isso? Sobre a importância da preparação, tá? E eu tenho um vídeo inteiro bem específico sobre preparação. Vou deixar o card dele aqui para vocês assistirem. Mas eu vou trazer aí algumas dicas práticas importantes na hora de se preparar para uma negociação. Primeira dica: pesquisar, estudar o processo, pesquisar as partes envolvidas. Se você tiver acesso a informações sobre a pessoa com quem você vai negociar, isso é bacana para você saber qual a estratégia que você vai adotar. Faz essa coleta de informações sobre o processo e sobre as partes. Por exemplo, vamos supor que você está representando um consumidor em face de uma empresa. É importante você pesquisar se existe muita reclamação recorrente sobre aquela empresa, às vezes na mesma situação ali que teu cliente está passando, tanto no Reclame Aqui, por exemplo, como no próprio judiciário, né? Ver se existem muitos processos contra essa empresa, porque isso pode ser uma ferramenta para você utilizar a teu favor na hora da negociação, tá? Isso de uma forma ampla e genérica, tô colocando aqui para vocês. Mas se você tiver acesso a dados mais específicos da pessoa com quem você vai negociar, isso sem dúvida vai te ajudar bastante também. Outra questão importante, analisar aí quais são os pontos fortes e fracos ali no caso, tanto os teus pontos fortes para a negociação, como os teus pontos fracos. Vamos colocar agora, fazer um paralelo. Você é a empresa, você representa a empresa, é advogado da empresa, contra o consumidor, que tem vários pontos favoráveis a ele. O que você pode adotar como estratégia para essa negociação, tá? Bem importante isso também. Estabelecer metas claras e definir uma estratégia adequada. É a partir do estabelecimento das metas que a gente define a estratégia. Tenho como meta negociar especificamente sobre o interesse X do meu cliente. Tenho como meta obter uma economia de X% para o meu cliente, tá? E assim por diante. É assim que você vai definir as suas estratégias. E, gente, ajustar a estratégia da negociação com base nas circunstâncias. Eu sempre digo que a negociação ela não é uma ciência exata. A gente pode fazer um fluxograma, adotar uma estratégia e vai chegar na hora e vai acontecer tudo diferente do que você planejou. Tá tudo bem. Vamos recalcular a rota, vamos nos adaptar às novas circunstâncias. Por isso, a gente precisa ser flexível e adaptável. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da flexibilidade. Veja, a gente sempre quer o melhor acordo possível para o nosso cliente, né? Então, a gente tem que saber nos adaptar aí às possíveis situações que vão aparecer durante esse processo de negociação. E aí, quando a gente mantém uma posição muito rígida, quando a gente é muito inflexível, isso é um erro também que as pessoas costumam cometer e que dificultam o acordo. Em vez da gente se apegar a uma solução única, é muito importante, voltando à questão da criatividade, é muito importante que nós estejamos abertos a diferentes abordagens e a pensar fora da caixa, tá? Às vezes, as soluções criativas, elas podem satisfazer todas as partes de maneira muito mais eficaz do que soluções convencionais. Pessoal, eu vou trazer um exemplo prático aqui, um exemplo real que aconteceu de um caso em que as partes elas estavam negociando e focando em posições muito rígidas, muito inflexíveis, e isso quase levou aí a um derramamento de sangue que vocês vão ver que teria sido totalmente desnecessário. Então, esse caso é o caso de uma disputa entre agricultores e a Companhia Petrolífera Nacional do Iraque, depois da queda do regime de Saddam Hussein. Então, no sul do país, lá no sul do Iraque, alguns agricultores desalojados por conta dos conflitos lá, eles se uniram e arrendaram algumas terras do governo para poder fazer plantações. Meses depois, eles receberam uma carta lá da petrolífera pedindo que deixassem o local imediatamente,
porque havia sido descoberto petróleo no subsolo daquele terreno. E no contrato de arrendamento tinha uma cláusula que permitia o desalojamento nesses casos. A petroleira disse para eles: saiam da nossa terra. E aí os agricultores disseram: a terra é nossa e a gente não vai sair. A companhia ameaçou chamar a polícia. Os agricultores disseram: tudo bem, pode chamar, a gente está em maior número. Aí a petrolífera ameaçou enviar o exército. Os agricultores responderam: nós também temos armas, nós não vamos sair, a gente não tem nada a perder. As tropas do exército então se mobilizaram. Então assim, gente, eles estavam quase entrando num conflito lá, numa guerra. E essa questão só foi evitada por causa de um oficial que tinha acabado de fazer um treinamento lá sobre negociação. Provavelmente ele aprendeu sobre a questão de posições e interesses, né? De tomar cuidado com essa questão de posições inflexíveis. E provavelmente ele aprendeu a negociar com criatividade. Agora, antes de eu dar o desfecho dessa história para vocês, eu quero deixar um desafio aqui. Quero que vocês peguem aí papel e caneta e pensem na melhor solução para esse conflito. Me mandem aqui nos comentários, coloquem a solução de vocês, que eu vou compartilhar aqui no canal e nas minhas outras redes sociais também. Então vamos lá para o desfecho da nossa história, né, dos agricultores contra a Petrolífera Nacional do Iraque. Então esse oficial, um estudioso aí de negociações, ele interveio e perguntou para o pessoal da petrolífera: em quanto tempo vocês esperam produzir petróleo aqui nessa terra? A petrolífera respondeu: provavelmente uns 3 anos. Aí ele perguntou o que eles pretendiam fazer lá naquela terra nos próximos meses. Eles falaram: a gente quer mapear, fazer um levantamento sísmico das camadas subterrâneas e tal. E aí ele se dirigiu então aos agricultores, perguntou: qual que é o problema de vocês irem embora agora, como eles pediram para vocês? Os agricultores falaram: a nossa colheita é daqui a 6 semanas, isso é tudo que nós temos, né? A gente já investiu toda a nossa economia nisso, a gente estava desalojado e a gente precisa esperar a colheita, a gente não tem o que fazer, a gente não tem para onde ir, a gente precisa da colheita para poder vender, para daí talvez ir para outro lugar, então. E aí, pouco tempo depois, as partes chegaram então a um acordo. O acordo de que os agricultores poderiam fazer a colheita e não impediriam aquelas atividades preparatórias da petroleira, né, de fazer o mapeamento, aqueles levantamentos, enfim. E, na verdade, eles descobriram que a petroleira pretendia contratar vários agricultores como operários. E eles não se opuseram que eles continuassem plantando ali entre aquelas torres de perfuração que eles iriam instalar. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês com esse exemplo, essa história que realmente aconteceu, né, é que a flexibilidade, ela nos permite explorar opções alternativas e encontrar soluções criativas que atendam a todas as partes envolvidas, né? E eu falo muito para vocês de soluções mutuamente benéficas, soluções que atendam a todos. Gente, o que eu quero dizer com isso? Ninguém quer ser legal só por ser legal, né? Tudo isso são estratégias. Vejam como o acordo foi satisfatório nesse exemplo e todo mundo saiu ganhando. Vocês sabem que na maioria das vezes, fechando um bom acordo, vocês vão ter menos trabalho depois, menos estresse para cumprir prazo de processo, menos ligações de clientes querendo resultados, enfim. Além disso, vocês vão criando uma autoridade para vocês e se tornando uma referência em boas negociações, o que vai trazer provavelmente mais reconhecimento, mais clientes, mais dinheiro, mais sucesso. Você é estressado? Ou você se considera uma pessoa calma, paciente, uma pessoa zen? Tô perguntando isso porque a maioria dos advogados que eu conheço é estressado. E eu quero dizer para vocês que quando vocês aprenderem a negociar, vocês vão ser menos estressados. Vocês vão conseguir gerenciar o tempo de vocês de uma forma melhor, ter mais tempo com os amigos, com a família, poder viajar com os honorários que vocês receberem lá dos seus acordos e por aí vai. Mas não é só sobre isso que eu quero falar com vocês.
eu quero falar do terceiro erro simples que as pessoas mais cometem na hora de negociar e que, surpreendentemente, é o que mais acontece e prejudica na hora de fechar um acordo. Qual é esse erro? Descontrole emocional, gente. E por que estar emocionalmente descontrolado ou acabar se descontrolando ali na hora da negociação pode prejudicar o teu acordo? Porque a negociação é um processo extremamente complexo que envolve lidar com diferentes interesses e posições, como a gente já viu aqui, perspectivas diferentes, com pessoas. Tudo que envolve lidar com pessoas é complexo. É difícil. Pessoas, elas têm sentimentos, elas têm valores diversos, opiniões diversas, a gente sabe disso. E emoções, elas têm emoções. Quando essas emoções entram em jogo, elas podem afetar de uma forma significativa o resultado da negociação. Só que a gente tem que ter em mente que o nosso foco principal é o interesse do nosso cliente. E a gente não pode deixar essas emoções afetarem ali a nossa negociação dessa forma. Então, quando a gente mantém a calma, a compostura, racionalidade, gente, sangue frio, né? Sempre falo isso para vocês. Isso contribui para a construção de uma imagem mais profissional, né? E confiável, claro. Então, eu queria trazer algumas dicas para vocês conseguirem manter o autocontrole, o controle emocional durante uma negociação. Então, né, falando em autocontrole, a primeira dica é ter autoconsciência. Eu já falei para vocês da importância de se conhecer, do autoconhecimento para a negociação. Então, pessoal, é muito importante a gente estar ciente das nossas próprias emoções e de como isso pode influenciar o nosso comportamento durante uma negociação. O que é que eu quero dizer com isso? Eu dormi mal na noite passada, minha noite foi horrível, eu briguei com o meu esposo, eu tô um bagaço hoje e eu sei que qualquer coisinha pode me irritar. Qualquer situação aí, uma pessoa mastigando ali no meu ouvido é um gatilho para eu estourar hoje. Se eu tô ciente disso, eu sei que eu posso agir de uma forma agressiva ali na hora de negociar. Um exemplo, tá? Se você tem uma tendência a agir de forma mais agressiva, ou se às vezes o teu gatilho é choro, por exemplo. Acontece alguma coisa e pode ser que você acabe ficando estressado e chorando ali. Depende muito de cada pessoa, tá? Cada pessoa age de um jeito. Por isso a importância de você se autoconhecer e entender o que a tua emoção, como que a tua emoção pode afetar na hora que você estiver negociando. Dani, como que eu vou evitar isso? Você pode talvez fazer esse acordo amanhã, ou você pode praticar aí uma técnica de relaxamento. Essa seria a minha próxima dica, né? Usar técnicas de gestão do estresse. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, vou deixar aqui para vocês assistirem. Lá tem várias técnicas interessantes de gestão do estresse, mas você pode, por exemplo, fazer um exercício de respiração, você pode fazer uma meditação rápida ali para tentar melhorar, tá? Existem algumas técnicas que você pode seguir, né? Exercício físico também ajuda. Às vezes não vai ser naquele momento que você vai conseguir resolver teu problema, mas é importante você tomar consciência de que ele existe para você saber como lidar no teu dia de trabalho e nas tuas negociações. Se você vê que isso vai afetar de uma forma significativa e não tem como resolver, deixa para amanhã. Deixa para outro dia, ver como que você consegue gerenciar ali, fazer outras atividades que não vão sofrer o impacto dessa tua emoção negativa, por exemplo, no dia de hoje. Outra dica bem importante, controle a sua linguagem corporal. Eu já falei sobre isso para vocês também em outros vídeos, sobre a importância, né, de olhar nos olhos da outra pessoa, de manter uma postura. Veja, quando a pessoa ela cruza os braços, ela olha para baixo, ela fica mexendo no celular, ela vira o olho para você, ou ela faz uma cara assim que dá a impressão que ela tá rindo de você. Todas essas expressões que eu fiz aqui, elas demonstram uma certa hostilidade, né? Então, quando você vai negociar,
presencialmente ou quando a gente tá aqui numa chamada de vídeo, né? É importante, eu não tô olhando nos olhos, mas eu tô olhando pra câmera, eu tô olhando pra você. Se eu tô numa chamada de vídeo e eu fico aqui, ah, então tá, doutor, Você não tá demonstrando atenção pra pessoa, né? Você tá claramente demonstrando que você tá fazendo outra coisa. Então é importante tomar cuidado com isso. A linguagem corporal, claro, existem técnicas para reconhecer algumas questões ali, se a pessoa tá falando a verdade ou não. Enfim, essas técnicas, isso é bem interessante. A gente até pode falar sobre isso aí numa outra oportunidade. Mas o que eu quero dizer é que a gente consegue reconhecer coisas em atos simples. A linguagem corporal do outro, o que o outro tá passando ou querendo nos passar. Então é importantíssimo a gente tomar cuidado com isso e controlar a nossa linguagem corporal, a nossa expressão. Pessoal, e assim, apesar de você ter feito tudo certinho, você tá bem controlado, você tem o teu autoconhecimento lá, a tua gestão das tuas emoções, você tá cuidando com a tua linguagem corporal, mas você tem que ver como que o outro vai se comportar. A gente sabe que às vezes o outro vai vir de uma forma agressiva, ou é o outro que não vai estar prestando atenção em você e assim por diante. Aí você tem que se controlar também. Eu sempre falo que é necessário evitar ataques frontais, né? Às vezes a outra pessoa vai te provocar ou vai tentar te irritar, e aí que você precisa manter o controle e evitar esse ataque. Então, se você vê que o teu sangue está esquentando e que você não vai conseguir lidar com aquela situação de uma forma racional e fria, saia de cena. Tenta, se tá por telefone, pede para desligar e negociar depois. Se tá pessoalmente, tenta sair de cena, respirar e voltar. Se você vê, por exemplo, que a pessoa não está prestando atenção em você, você está conversando com ela e você vê que ela está olhando para baixo, mexendo no celular, digitando ali, você pode falar assim para ela, de uma forma, né, gentil, de uma forma cortês ali, você pode falar: doutor, eu tô vendo que o senhor tá um pouco ocupado, se quiser a gente pode remarcar a nossa reunião, voltar a conversar num outro momento. Isso vai trazer a pessoa ali para o momento presente. Ou até se a pessoa ela está adotando uma postura agressiva, você pode usar essa mesma observação. Tô vendo que o doutor tá um pouco ansioso, né, um pouco nervoso. A gente pode conversar num outro momento. Isso ajuda a quebrar um pouco o gelo, tá? Mas veja, essa questão de sair de cena e voltar a negociar num outro momento, ela é bem importante, porque no momento que você sair, você vai ter alguns insights sobre aquilo que você está negociando, e quando você voltar, você vai conseguir talvez negociar de uma forma mais eficaz, tá? Trazer algumas questões que você poderia trabalhar. Sabe quando a gente faz alguma coisa e depois a gente pensa como que a gente poderia ter feito? É mais ou menos isso. Aí você vai conseguir pensar no que você pode fazer naquele próximo momento. E você, já passou por alguma situação assim? Você já negociou com alguma pessoa que foi agressiva com você, que não estava prestando atenção em você? Ou você já negociou em um dia muito difícil, que você estava muito estressado, muito ansioso, passou ali por uma situação ruim? Compartilha aqui com a gente, deixa nos seus comentários, a gente pode colocar aí a sua história nas nossas redes sociais, se você quiser, claro, e isso é bem bacana pra gente ter esse compartilhamento de informações, essa interação, né, entre os colegas aí de profissão. Eu tenho algumas histórias que eu trago aí para vocês nos meus vídeos, mas eu acho legal a gente ter essa interação aí entre nós, porque a gente se entende, né? E assim a gente ajuda a nossa comunidade, né? O objetivo, então, é ajudar os advogados a negociar da melhor forma possível. Chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou e ainda não deixou o seu like, deixa lá, se inscreve no nosso canal e compartilha com seus amigos, com seus colegas, para levar conhecimento para o maior número de pessoas possível, para ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigada por me acompanhar e até a próxima!